Vamos abrir as nossas Bíblias. Temos feito uma leitura do capítulo 6 aos Romanos, que nos diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, digo, para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecado, um mal que deve ser evitado. Pecado, um mal que deve ser evitado. E eu quero chamar-lhes a atenção para esta expressão. Um mal que deve ser evitado. Todos nós sentimos a separação de um ente querido nosso quando vai para a eternidade. Com o decorrer dos meses, a gente se consola. Mas não pode haver inquietação e perturbação maior do que quando o silêncio de Deus vem sobre as nossas vidas. Eu não sei se todos os irmãos já experimentaram o silêncio de Deus. Em outras palavras, quando Deus silencia e não responde às nossas orações, nem o nosso clamor, nem o nosso grito de socorro, a vida se torna amarga, sem sabor, sem graça, sem brilho. E nos sentimos sem condições de caminhar, de prosseguir, de avançar. Ficamos como uma pessoa meia morta. E eu quero chamar-lhes a atenção sobre pecado, um mal que deve ser evitado.
Enquanto estivermos neste corpo, todo cuidado é pouco, é pouco, é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu sempre costumo dizer que o que eu não fiz até hoje, se me faltar vigilância, cuidado, policiamento, em mim mesmo, poderei fazer ou praticar amanhã. E o que eu fiz até hoje, se houver cuidado em mim, eu posso me reservar e não fazer nunca mais. Pecado, um mal que deve ser evitado. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós estamos vivendo em um mundo mau, mas há possibilidade de andarmos em espírito. A possibilidade, sim, a Bíblia está dizendo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vou dizer em outras palavras, todo cuidado é pouco, porque ainda estamos neste corpo tendencioso a tudo que é mal, tendencioso a tudo que é mal. E não há ninguém que possa dizer, eu me garanto. Não. Peçamos a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude. Quem pode escapar de tentações infelizes, miseráveis? Quem? Todos nós podemos ser tentados. E quanto mais tempo de crente, de crença, de evangelho, mais cuidado precisa ter. Por quê? Porque nós seremos cobrados duplamente. E daí nós precisamos vigiar. Orar sempre é necessário, mas vigiar, vigiar. Vamos ver uma coisa interessante. No livro de Números, capítulo 27, nos diz a Bíblia: e chegaram as filhas de Zelofade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirzá.
E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio e não teve filhos. Eu costumo dizer aos irmãos que em Romanos capítulo 15, versículo 4, está escrito que tudo que dantes a princípio, no início, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Essa palavra não vai assombrar ninguém, mas vai precaver, prevenir, advertir a todos nós: pecado, um mal que deve ser evitado. Porque o pior de todos os salários é o salário e o salário do pecado é a morte. Todos nós sabemos que o céu é bom, é lugar de gozo, de paz, de felicidade, mas ninguém quer morrer. E por que ninguém quer morrer, pastor? Porque Deus pôs a eternidade dentro do nosso coração. Todos nós somos portadores da eternidade. E por sermos portadores da eternidade, precisamos ter cuidado. Para não sermos recompensados com este salário, a morte, salário do pecado, separação de Deus. O homem é um ser gregário. O homem não gosta de viver só, e foi Deus quem viu essa necessidade e disse: não é bom que o homem esteja só. Desde aí o homem se sentiu, o despertou para reconhecer: não posso viver só. E os irmãos imaginem a separação de Deus. Quando um parente nosso vai para a eternidade, que morreu crente, fiel, temente a Deus, se dá um testemunho dele, a gente sabe que ele foi para um bom lugar. Choramos meses e anos até a partida, a separação. E os irmãos imaginem como crentes em Cristo Jesus nos sentirmos separados de Deus. O pecado. E ninguém pode brincar com o pecado, ninguém deve brincar com o pecado. Ninguém deve facilitar com o pecado. Mas por que esta palavra? É porque é necessária falarmos ela hoje. Eu não sei quantos laços, ciladas foram armadas para prender o teu pé, o meu pé, mas hoje Deus está dando esta palavra como um grito de alerta: toma cuidado. Observem a descrição bíblica. Nosso pai morreu no deserto.
e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré. Os irmãos já pensaram, alguém se congregou contra o Senhor na congregação de Coré. Mas morreu no seu próprio e não teve filhos. O pecado, ele tem as suas atratividades, atrai. Atrai pelos olhos, atrai pelo que se ouve, enfim. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 11. Eu quero pedir por bondade a um irmão ou uma irmã que leia este versículo 1 do capítulo 11. Tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou ele era para ter ido mas ele ficou para se cumprir o que diz a Bíblia: há tempo de paz e há tempo de plantar e tempo de colher o que há tempo de abraçar e tempo de deixar de há tempo de rir e há tempo de nascer e tempo de... No tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Vamos ler o versículo seguinte. E aconteceu que à hora da tarde, e Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Vamos acompanhar, para ninguém dizer assim, eu estou ensinando a Bíblia. Vamos acompanhar, a gente precisa de acompanhar e ler os textos da Bíblia. Não é chuva de versículo, não, é acompanhar o que a história está narrando para nós. E advertindo a todos nós, porque a Bíblia diz que aquele que cuida está em pé. Não é aquele que está em pé, não. Veja a linguagem da Bíblia, não diz aquele que está em pé, aquele que cuida. Veja a linguagem da Bíblia, não é aquele que está em pé, não, aquele que cuida. Aquele que cuida está em pé, olhe
Não caia. Mas não é aquele, eu estou em pé. Não diga isso não, você não sabe de nada não. Aquele que cuida está em pé. Olha, eu amo a linguagem da Bíblia. E eu leio a Bíblia acompanhando a palavra. Olha, os irmãos já viram, toda mulher sábia edifica a sua. Está escrito assim, toda a, tem um artigo definido. Toda a, não é toda não, toda a, no sentido pleno. Toda a mulher sábia, ela toda, no sentido pleno. A mulher sábia no corpo, amém? Que sabe com postura vestir o seu corpo, toda a mulher sábia. Ela edifica a sua, pronto. Não está escrito assim, toda mulher, não, está escrito toda a mulher sábia. Isso é exegese que vem de Deus, não é do homem não, não se aprende na universidade teológica não. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu, olha, os outros na guerra e ele deitado. Tem graça isso? Tem. Mas era no tempo que os reis saem à guerra. Olha aqui a palavra anterior. No tempo que os reis saem à guerra, ele ficou no palácio em Jerusalém, era para estar lá no campo de batalha. Na hora da luta, ninguém pode fazer corpo mole não, tem que enfrentar a luta. Tem que ir de encontro ao inimigo com as armas espirituais, à direita, à esquerda. Davi ficou no palácio real. E aconteceu a hora da tarde. E Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa e os outros na guerra. E viu do terraço uma mulher que se achava lavando-se, ou banhando-se, ou tomando banho. E era esta mulher muito formosa à vista. Precisamos ter muito cuidado com a cobiça dos olhos. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? O pecado é um mal que deve ser evitado. Essa palavra é para mim também. Ela está passando primeiro por mim, dizendo: tenha cuidado na sua vida. E está dizendo aos irmãos e às irmãs: tenham cuidado na vossa vida. Vou dirigir uma palavra diretamente aos casados
principalmente quando o amor está acabando na vida conjugal. O Senhor Jesus foi uma festa em bodas de Caná, e na festa se ouviu um clamor: acabou-se a alegria. Quando a alegria no casamento começa a se acabar, tem que chamar por Jesus: Jesus, vem aqui, a alegria está se acabando, não pode se acabar, tem que haver alegria permanente. Agora dê glória, fala em língua, cante hino espiritual, é para isso aí que a palavra está trabalhando. Disseram, só quem resolve essa situação é Jesus. E situação difícil, só quem resolve é Jesus. Pode entregar a Ele, que Ele nunca perdeu em batalha, Ele vai lhe garantir vitória. Entregue tudo nas mãos dele, porque hoje ele vai entrar com ação de providência. Ele ainda quebra o arco da impiedade e da vitória, aquele que nele confia. Acabou-se o vinho, o que é que se vai fazer? Chama Jesus. Quando você perceber que o vinho está se acabando, grite logo por Jesus: Jesus, chega aqui. E observem, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. O pecado ele tem que ser evitado, freado. Esta palavra é para todos nós. Não é para ninguém sair daqui assombrado, não. É para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Que às vezes num ônibus que vai, o diabo já preparou um laço lá no ônibus. Quando você vai subir no ônibus, e você já tem que subir clamando o sangue de Jesus. Vou subir no ônibus clamando o sangue. Jesus, me cobre com teu sangue. Na saída do templo, mandou trazer a mulher. E observem que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia em Salmos. Setenta e oito. E vamos ler o verso 72. Assim os apacentou segundo a integridade do seu, e os guiou com a perícia de suas habilidades. Condição dada por Deus de apacentar Israel. Um homem segundo o coração de Deus, a quem Deus disse que encontrou a Davi com seu santo óleo, o ungiu.
Mas observe aqui, um mal que não foi evitado na vida de Davi. O pecado tem suas atratividades, atrai. Os desejos desenfreados na vida de cada um de nós precisa ser domado, domesticado, trabalhado. Quando você perceber que a sua carne quer lhe dominar, faça um jejum, dobre o joelho, peça misericórdia a Deus, meta a cara no chão. Para que essa palavra para salvar, proteger, livrar, o laço está armado, mas hoje Deus está cortando este laço. Foi armado um laço. Vamos ler, segundo o Evangelho, São Mateus capítulo 5. Vamos ler os versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos? Ouvistes que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos dizer assim para Deus: Senhor, dai-me colírio para ungir os meus olhos. Mandou buscar a mulher, ficou com a mulher concebeu dele. Ele mandou levar ela para casa e depois ela fez uma comunicação. Estava gestante. Aí Davi disse: eu vou resolver a situação. A melhor solução é aquela que Deus dá a cada um de nós. Ele tem solução perfeita. Por mais que pensemos que a coisa vai dar certa, tem uma consequência lá na frente. Então vamos lutar para evitar o pecado em nós. O pecado separa o homem de Deus. Se não tiver cuidado, destrói a sua própria vida e a vida da sua família, que é o maior bem que você pode construir, é a sua família. Nenhum sucesso compensa a perda da família, o desgaste da família. Ame a sua família. Proteja a sua família. Você é o sacerdote do lar, a sacerdotisa do lar. Proteja a sua família, seus filhos. Quando você perceber que o vinho está se acabando, a alegria está indo embora, Jesus, chegue aqui. A mãe de Jesus teve esse cuidado. Acabou-se o vinho.
Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. A senhora não se preocupe não, que eu sei o que estou fazendo. Eu sei comandar a festa. É bom ter Jesus presente. É bom ter Jesus presente, e Ele está aqui nesta noite, bem pertinho de nós. Ele está bem pertinho de nós. Quem sente Jesus na vida não fica calado, não se contém. Ele grita, ele chora, ele fala em mistério, ele diz em alto e bom som: Ele é o meu guia, o meu protetor, meu amigo, a minha bandeira, a minha espada, meu pastor, o meu Senhor. O pecado, ele acontece, ele flui pela cobiça compulsiva. Vamos para o segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 11. Versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta e mandou-lhe por mão de... Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Os irmãos já pensaram um crente desejar a morte do outro? Preparar uma carta e mandar pela... É coisa muito séria, mas está escrito para o nosso ensino. À luz da Bíblia, nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio, o temor a Deus é o princípio. Temor é diferente de medo. Quem tem medo de determinadas coisas só respeita a presença. Na ausência dele, não está aqui, ela não está aqui, agora eu vou me esbaldar, eu vou me soltar. Mas quem tem temor diz: nem ausente nem presente, eu vou conservar o temor de Deus em mim. Mas quem não tem o temor de Deus diz: a minha mulher não está aqui, agora eu estou livre, eu estou solto na buraqueira. Cuidado, você vai frear agora. Segura aí! Ame esta palavra, viva esta palavra, glorifique a Deus por esta palavra. Todo dia peça: Senhor, me revela a tua palavra. Eu preciso de ser livrado do mal, armar um laço, abrir uma cova, quebre o laço, feche a cova. Eu quero viver, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero continuar na tua presença. Lute com unhas e dentes contra você mesmo. O seu maior inimigo é a sua própria carne, é os seus desejos desenfreados, é a vontade imprópria. Precisamos sentir arrependimento em nós. Precisamos fazer fluir em nós o quebrantamento e dizer para Deus: eu tenho repulsa do pecado. Eu não tenho prazer nisto, quero forças. E hoje Deus vai dar forças a alguém. Como servo de Deus profetizando a palavra, eu quero te dizer que hoje Deus vai te dar força.
você vai suplantar o mal. Vamos para o livro de São Tiago. Capítulo 1, versículo 5. Tiago. Quem me ajuda encontrando esta expressão? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Quem tiver falta de sabedoria para se conduzir diante de uma ação do pecado, do mal, peça a Deus: Senhor, dai-me forças, me dê sabedoria. Porque o diabo usa os seus agentes para ficar dizendo: você é uma pessoa tão linda, diz a respeito, crie vergonha, me respeite. É desse jeito, não pode facilitar não. Se facilitar, ele mete o anzol. E anzol tem barbela, depois que ele entra no corpo da carne, ele abre. É por isso que o peixe não se solta. Tem que pedir a Deus sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. Esse irmão todo dia aqui em casa, o que é que ele quer todo dia aqui em casa? Ô meu irmão, você não tem casa não, vai para a sua casa. Ô glória! Agora é hora de falar em língua. Manda ele para a casa dele, vai para a sua casa, se enxergue. Temos que falar essas coisas, temos que falar essas coisas. Um dia desse uma pessoa me disse: pastor, eu não estou suportando mais. Todo dia esse irmão vem lá em casa. Fica até 9 horas, 10 horas, eu digo: manda ele embora. Diga ele, crie vergonha, vá embora para sua casa. Só diga isso para o pastor que mandou, pronto. Diga que foi o pastor da igreja que mandou. Vamos ler em Salmos 42, o verso 7. Salmos 42, verso 7. Quem encontrou? Um abismo chama outro abismo. Amém. Começa com um aperto de mão exagerado. Você não aperta a mão do irmão daquele jeito. Quem tem que falar isso aqui sou eu, que sou o pastor da igreja. Fui constituído por Deus para falar. E agora tem um negócio dos beijinhos, né? Toma jeito. E quando vai chegando o fim de ano, principalmente, toma jeito. Digam comigo: pecado, um mal que deve ser evitado. Segunda-feira a gente continua.
É culto de ceia, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Um mal que deve ser evitado.